Bem, pessoal, apesar de dar pouquíssima informação que a gente tem, né, sobre casos novos de Covid, né, todos os indicadores deixam a crer que nós já estamos vivendo uma nova onda de casos novos de Covid. Eu vou explicar para vocês o que é isso, qual é o impacto, o que você deve se preocupar, o que não deve se preocupar, né? Vamos lá, né? Primeiro lugar, a princípio, toda vez que vem uma onda, a gente tem essa sensação de ouvir casos, fulano tá Covid, e é assim mesmo, né? As pessoas começam a pegar Covid. A Covid hoje, né, tem sido muito mais leve do que foi lá atrás, porque muita gente tomou, mesmo que não esteja com a vacinação em dia, né? Eu repito isso o tempo inteiro, né? Que a maioria da população brasileira, menos de 40% da população está com a vacinação em dia, mas mesmo essas que não estão em dia, tomaram a dose. Grande parte da população brasileira tomou pelo menos aquelas doses lá iniciais e dá uma certa proteção. E além disso, muita gente pegou Covid, que também dá uma certa proteção. Então, assim, a Covid tem sido mais leve. Não há dúvida quanto a isso, isso é verdade. Mas ainda é muito mais grave do que a gripe. E além disso, né, quando a gente olha dados de boletim Infogripe, Fiocruz, uma série de coisas, é o que mais mata de problemas respiratórios infecciosos virais no Brasil, em especial grupo de risco, população idosa e criança. Ou seja, uma doença com essa gravidade, né, que só desse início de ano, né, já está ali na casa de 2.000 mortos. Então, assim, muita gente morrendo ainda por Covid no Brasil. Não dá para desprezar essa doença e ela continua sendo séria, né? Mas mesmo assim, esse cenário estava relativamente estável. Nesse pós-carnaval, a gente viu um boom de casos novos de Covid. Então, esses casos novos, né, normalmente são pessoas que, como eu te falei, estão tendo a forma mais leve da doença. Então, não estão impactando ainda na questão da internação e da morte, mas deve impactar. Por quê? O vírus começa a se espalha com pessoas que viajaram, que saíram, foram para o carnaval, então geralmente população mais nova, e depois começa a pegar os grupos de risco, em especial idoso, criança. Isso reflete lá na frente, no boletim Fiocruz e Infogripe, que analisa especificamente esse caso de internação, pacientes que tiveram a forma grave da doença. Então, esse cenário vai virar no Brasil para aumento de internação e morte, porque todos os anos foram assim. Então, não é mágica, não é bola de cristal, é que sempre acontece esse mesmo cenário. A gente já tinha falado, todos os anos foi pós-carnaval, todos os anos foi depois de um boom de casos lá no hemisfério norte do inverno deles, o vírus se espalha, aumenta casos de novos pós-carnaval, depois tem um impacto lá no boletim Fiocruz e Infogripe. Motivo de desespero não, motivo de se vacinar, se proteger, se tiver sintoma, procurar ajuda. Lembrando que um grande fator confundidor tem sido a dengue, são mais de 600 mil casos de dengue só nesse início de ano, e os sintomas acabam sendo parecidos, são diferentes, né? A dengue dá uma febrão alta, né? Dor pelo corpo, dor articular, mialgia, dor atrás do fundo do olho, dor de cabeça, né? Todos esses sintomas, né? A Covid tem os sintomas respiratórios também, né? De coriza, que diferencia um pouco, né? Mas mesmo assim, às vezes no início da doença é difícil separar um do outro, tá bom? Faz o teste, vê se é Covid, pode fazer até o teste de farmácia, né? Observa no caso da dengue se não tem peteca, não tem mancha pelo corpo, porque pode ser hemorrágica, é grave, gravíssimo na verdade, né? Tem que procurar ajuda, tem que ficar internado muitas vezes, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.